de um segredo, de algo que é tão difícil de lidar, que são pessoas. Mas é um segredo para várias coisas. É um segredo de felicidade, é um segredo de sucesso, é um segredo de vida com Deus. A maioria das coisas que você vai perder ou já perdeu na vida foi por causa de alguém, mas a maioria das coisas que você vai ganhar também vai ser por causa de alguém. Você vai ver que tanto bênção quanto feridas vêm através de pessoas, então você vai ter que aprender a lidar. Você nunca sabe quem vai ferir e quem vai abençoar, você nunca sabe quem vai curar e quem vai maltratar. Você tem que estar pronto para lidar com pessoas. E o que me espanta é que tantos milênios se passaram e nós nos especializamos em química, em matemática. Quem aqui estudou MMC na escola? Raiz quadrada. Quem usa isso hoje? Gente, eu vou fazer uma continha de raiz quadrada antes do mercado para ver se o tomate está dentro. Existe isso? Sim ou não? Não existe. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Então, você deve ter pegado aquela época da igreja que a gente estudava nome de demônio, angiologia, de onde vem os anjos, o nome do principado da cidade. Lembram disso? O que serviu? A gente se especializou em anjo, em demônio, em química, em tabela periódica, em matemática, mas em pessoas que a gente lida todo dia, ninguém sabe lidar. Ninguém se especializou. As tuas maiores bênçãos vão vir por pessoas e os maiores problemas da tua vida vão vir por pessoas e você ainda não sabe lidar com isso. Como pode? E Deus começou há 1 ano atrás me falar sobre isso. Eu estou há 1 ano sentado todos os dias escrevendo um livro que eu já terminei, graças a Deus, sobre como ser um especialista em pessoas. Demorou 1 ano escrevendo manhã, tarde e noite, pensando, estudando, orando, trancado, recebendo isso. Às vezes, eu moro aqui em Orlando, então às vezes eu estava o dia todo escrevendo, né? De bermuda, camiseta em casa. E aí a Janine fala: Thiago, vai no Walmart comprar não sei o quê. Eu ia todo despenteado, de bermuda, de chinelo. Alguém falou assim: eu achei que fosse o pastor Thiago Brunet, mas não é não. Porque eu estava tão envolvido escrevendo o livro que eu estava andando igual um mendigo por aí. Mas eu tenho algumas coisas para compartilhar nesses 3 cultos. Na verdade, eu precisaria de 13, mas só me deram 3 cultos para explicar tudo o que eu tenho que falar sobre pessoas. Se você parar para pensar na maior decepção que você teve na sua vida, foi com alguém, foi com uma pessoa. Se você parar para pensar no momento mais feliz da tua vida, foi com uma pessoa. As pessoas, elas estão em todas as áreas, em todas as lembranças, em todas as partes. Tudo que Jesus fez foi por pessoas. Olha a importância das pessoas. Jesus estava na eternidade, sim ou não? Ruas de ouro, adoração 24 horas, para Ele, no nome dEle. Todo mundo chamando santo, santo, os anjos, mar de cristal, mansões celestiais. E aí Ele decide deixar toda a sua glória e vir para a terra, porque a única coisa que a terra tinha e os céus não, eram pessoas. E não pense que ele foi bem tratado, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas quem o recebeu, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, não ache que as pessoas te rejeitam, as pessoas te maltratam porque o problema está contigo. Nem sempre, às vezes pode ser. Mas Jesus era perfeito e foi rejeitado. Porque pessoas são assim. Elas rejeitam tudo aquilo que elas não entendem. Se eu não te entendo, eu te rejeito. Eu não tento te entender. Se eu não te entendo, de primeira, sai. Se você é diferente, sai. Se você falou comigo de um jeito que eu não gostei, sai. Pessoas são assim e nós vamos estudar um pouco sobre isso através dessas 3 mensagens. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Eis que se levantou um perito na lei, um doutor na lei, para colocar Jesus à prova. Você já viu alguém que quer testar alguém? Vamos ver se tudo isso é verdade. Vamos ver, está com esse dinheiro, deve ser roubado. Vamos ver se está declarando imposto. Você não conhece alguém assim, né? Mas eu conheço alguns. Que querem sempre colocar à prova a vitória do outro. Querem sempre duvidar quando Deus levanta alguém. Você vê alguém levantando, mas aí deve ser,
Fogo de palha. Isso aí vai acabar rapidinho. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se Deus está usando ou se é técnica do homem. Se fosse por técnica do homem, estava um monte de gente no altar arrebentando aí. Porque o que tem de gente estudada, não se engane. Existem coisas que só Deus pode levantar e só Ele pode derrubar. E esse homem chegou perto de Jesus, um doutor na lei, um homem estudado. Mas porque Jesus estava brilhando, olha só, presta atenção. Hoje nós não vamos falar de pessoas mais, nós vamos falar de pessoas, porque pessoas são assim. Ela não precisa ser má para invejar, ela não precisa ser má para competir, ela não precisa ser uma pessoa má para poder colocar o outro à prova. Pessoas são assim, se elas se sentirem ameaçadas, elas vão para cima, elas vão se defender como podem, com o que tem na mão. Aquele homem estava se sentindo ameaçado porque, sendo um doutor na lei, Jesus estava pregando mais do que eles. As pessoas andavam quilômetros no calor do deserto para ir assistir Jesus no deserto. E eles estavam pregando no ar-condicionado de Jerusalém e ninguém estava escutando. Alguma coisa começou a incomodar. Então ele foi colocar Jesus à prova e diz assim, pode voltar ao versículo. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, mestre, peraí. Ou você quer desafiar Jesus, ou você está reconhecendo como mestre. Quando você chama alguém de um título que você não concorda, o que você está fazendo? Sendo um hipócrita. Você está sendo um debochado. Irônico. É aquele cara do futebol que não joga nada e quando chega ele fala, fala jogador. Ironia. Deboche. Não é assim? Posso fazer uma pergunta? É fácil lidar com ironia? É fácil lidar com deboche? Você está chegando para fazer o seu trabalho, para cumprir o seu ministério, para fazer o que você tem que fazer e a pessoa começar a debochar de você. Só nessa carinha você já fica assim, vou pegar, gente, eu vou pegar. Eu vou para cima. Não precisa nem falar, só a carinha você já quer partir para cima. Sim ou não? Não aqui em Orlando, mas em Miami acontecem essas coisas. E o cara chega para Jesus e fala, mestre, você acha que Jesus, conhecedor de todas as coisas, não sabia o tamanho da ironia, do deboche? Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu vou ser sincero com vocês. O cara vem botar a prova e fala assim, você é quem? Qual é o teu fruto? Mostra teu resultado, rapaz, para falar assim comigo. É claro que eu falaria de uma forma mais evangélica. Olá, querido. Rapaz, amado. Eu estou curado. Mas... presta atenção comigo aqui. Qual é a chance de você reagir equilibradamente, de alguém chegar na tua cara e ser irônico contigo no meio do teu trabalho? Você está trabalhando, está ali pregando o evangelho, está lá no seu serviço mesmo, cumprindo o que você tem que cumprir, mas Deus está contigo, né? A gente acha que ministério é só aqui no altar, ministério é onde você está, expressando Deus no que você está fazendo. E a pessoa vem de ironia, vem de deboche para cima de você. Aqui Jesus vai começar a dar algumas ferramentas. Repete comigo, ferramentas. Ele vai dar algumas ferramentas de como lidar com vários tipos de pessoas. E quando aquele homem faz uma pergunta, Jesus não responde como a gente responde, com uma resposta comum. Jesus na Bíblia ele só respondia com 2 tipos de ferramentas. Com uma outra pergunta ou com uma história. Grave isso. Um homem chegou para Jesus também para testar. Ele falou assim, Jesus... você é o Messias que estava para vir na terra? Jesus, sabendo que ele estava fazendo essa pergunta para pegá-lo, para desafiá-lo, ele falou assim, eu respondo se você me responder, o batismo de João Batista é do céu ou da terra? Aí a Bíblia diz que houve um silêncio, porque o fariseu que estava tentando questionar Jesus pensou, bom, se eu respondo que é da terra, eu ganho todos esses inimigos aqui. Se eu falo que é do céu, eu estou avalizando um homem que eu não conheço, então eu vou ficar calado e acabou a discussão. Então Jesus não respondia, ele perguntava em cima da pergunta. O nome disso é inteligência. Às vezes você vai ter que perguntar ao invés de responder, porque a pessoa vai pensar no que está falando. E você vai fazer a pessoa encontrar a resposta dentro dela e não a que você deu. Porque deixa eu te falar uma coisa, a pessoa que não gosta de você, e é normal, ela não precisa ser má. A pessoa que está contra você, o que é normal também, os seres humanos às vezes não se dão, ela não está nem aí para a sua resposta. Você pode ser o mais coerente do mundo. Quem é que já discutiu, mas manteve a calma e foi coerente?
olha, você está errado, não é assim. Você prova que 2 mais 2 são 4, a pessoa, não quero saber! Porque ela não está nem aí para você, ela não está aí para a sua resposta. Então não adianta dar resposta linda, perfeita, sábia e coerente para quem não quer te escutar. E Jesus ensina isso. Aí vem no versículo 26, ele diz o seguinte: e Jesus respondeu, porque ele perguntou assim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus então lhe respondeu, o que está escrito na lei? Olha como é que ele respondeu, com outra pergunta. O que está escrito na lei e como você interpreta? Porque nem tudo que você lê é do jeito que você leu. A gente lê um monte de coisa que uma pessoa interpreta de uma forma, outra pessoa interpreta de outra. Então Jesus aqui, ele amarra o cara. Ou seja, ele vai acabar com a discussão. Jesus não levava a discussão adiante. Em vez de se sentir ofendido pelo sarcasmo, pela ironia, pelo deboche dele ter chamado Jesus de mestre, na verdade querendo desafiá-lo, Jesus manteve o equilíbrio. O nome disso na Bíblia é domínio próprio. A ciência chama de autocontrole. É uma capacidade que o ser humano tem, segundo a ciência, e com o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, você fica muito mais preparado para isso, para estar sendo de alguma forma confrontado, agredido e manter o equilíbrio. E ao invés de perder o controle e reagir, porque quem vai sair perdendo é você, mesmo que ganhe no papel, nas emoções você sai perdendo. E a Bíblia diz sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu. Não vale a pena entrar em nada que vá afetar o teu coração, não vale. Você sai perdendo, por mais que ganhe no papel, por mais que ganhe nas redes sociais, aqui dentro você sai perdendo. E é isso aqui que conta para Deus. E então Jesus fala, como você lê, como você interpreta e o que está escrito? E aí ele vai começar a responder. Ele respondendo disse, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente e ao teu próximo. Repare que no mandamento mais importante da Bíblia diz, e ao teu próximo, pessoa, como a ti mesmo. No mandamento mais importante da Bíblia, pessoa é o sujeito principal. Qual é o versículo mais importante da Bíblia, na sua opinião? O que define a Bíblia. Qual é o versículo que define a Bíblia? Você poderia me dizer? João 3,16, muito bem, que diz o seguinte, porque Deus amou o mundo, que é o planeta ou as pessoas? Deus amou as pessoas que estão no mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele, o sujeito é uma pessoa, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o principal versículo da Bíblia trata de pessoas. Qual é o principal sermão da Bíblia? O sermão da montanha. E Jesus vai falar sobre pessoas. Se alguém te der numa face, dá outra. Se alguém te obrigar, alguém quem? Uma pessoa. Brigar com você por causa de uma túnica, dê também a capa. Ou seja, a Bíblia toda vai se reunir em você lidar com pessoas. A gente que nunca viu dessa forma. Mas a Bíblia não é um manual de regras, é um manual de felicidade. E ela foi escrita para você aprender a lidar com pessoas e blindar o teu coração para poder cumprir a vontade e o propósito divino aqui na terra sem estar ferido, sem misturar, sem mesclar, sem enfraquecer por causa de pessoas. E amarás o próximo como a ti mesmo, versículo 28, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Aí Jesus vai dar razão ao cara que estava confrontando. Rapaz, você está certo. Você está certo. Faz isso e está tudo certo. Você vai viver. Porque ele sabia que esse tipo de gente só fala, mas não faz. Então ele fala, faz isso e você vai viver. Você acha que quem está ferido, quem veio para arranjar confusão vai ficar quieto? Não, mesmo ele sendo Jesus, perfeito, não discutiu, não desafiou, não falou quem é você para falar assim comigo, falou, eu mando 10 mil anjos agora sobre tua vida. Jesus não fez nada disso, ficou tranquilo, respondeu com uma outra pergunta, fez o cara pensar, mas o cara não parou. Versículo 27, desculpa, versículo 29, mas ele querendo justificar-se, quando ele percebeu que ia perder a luta, ele falou, não vou perder não. Não vai terminar assim não. É por isso que nunca vale a pena discutir, porque a pessoa sempre vai querer continuar. Você não tem tempo de continuar a briga, porque você tem trabalho, tem missão, tem propósito, tem família, tem um monte de coisa. Mas quem está provocando briga sempre tem tempo. Então você vai perder. Você vai perder porque você não tem tempo para continuar. A pessoa não está fazendo nada da vida,
Por isso que ela tem tempo para entrar em demandas contigo. Você tem propósito para cumprir, aí você vai perder porque não tem tempo para continuar a briga. Quem está pegando isso aqui? É por isso que você não vale a pena entrar. Jesus já queria encerrar, porque ele tinha um monte de cidade para pregar. Aquele homem estava ali, ó, tranquilo, vou arranjar uma confusão hoje. Tem gente que acorda e fala assim, hoje eu vou fazer alguém feliz, vou perturbar a vida de alguém hoje. E aí você, tadinho, porque não tem informação, vai cair na armadilha de um desocupado, ferido, às vezes até endemoniado, que falou uma coisa contigo atravessada no mercado, você vai perder todo o seu dia ali. É que nem briga de trânsito. Tem gente que perdeu a vida por causa disso. Tem gente que teve que ir para a delegacia ou para a corte por causa de trânsito. Uma vez eu estava em São Paulo dirigindo, um cara ficou tentando me cortar. Eu sou um cara relativamente tranquilo, treinado, eu nunca fui, eu sou sangue quente. Mas aí eu comecei a estudar, né? Comecei a me queimar, orar muito, fruto do Espírito e tal, jejum, oração, vigília, madrugada. Aí eu comecei a ficar mais tranquilo. E aí o cara ficou tentando me cortar na Marginal Tietê, naquele trânsito. Eu falei, não é possível. Eu falei, Jesus, eu sabe que eu sou um cara curado, mas hoje esse homem não vai me atravessar, não. Aí o cara vinha, eu jogava também, ele vinha, eu também jogava. Eu falei, não vou deixar, não. E ele vinha e jogava. Rapaz, o cara tentando me cortar. Eu falei, o que esse infeliz está tentando me cortar? Não está vendo que está trânsito? Chegou uma hora que eu joguei pro lado, falei, deixa ele vir, que agora eu vou falar mais verdade para ele. Joguei pro lado, quando ele tentou atravessar, eu baixei o vidro. Quando eu botei a boca para fora, ele, Pai do Senhor, Pastor Tiago! Oi, irmão! Paz, querido! Que bênção! Foi Jesus, obrigado, Senhor! Quase que eu escandalizo o evangelho, papai. Deus deu livramento naquele dia. E o homem, ele, versículo 29, ele querendo justificar, falou, mas Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar uma das mais bonitas parábolas da Bíblia. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Um bando de assaltantes pega esse homem e o espanca. Ou seja, um grupo de pessoas espancaram aquele homem para tirar o que ele tinha de melhor, para tirar sua riqueza, para tirar sua alegria. Descendo de Jerusalém, a cidade do grande rei, devia estar com um sorriso no rosto. Tem gente que quer te bater no caminho só porque você está rindo. Tem gente que quer te bater só porque você tem uma coisa que ela não tem. Não precisa ser um carrão do ano, não. Pode ser só um prendedor de cabelo que ela não tem. Fala assim, pombagira com esse prendedor de cabelo. Pessoas são assim. Eu vou repetir, eu não estou falando de pessoas más, eu estou falando de ser humano. O ser humano é assim. Se a gente não se tratar, a gente também é assim. Se a gente não se submeter aos frutos do Espírito, a gente também é assim. Se a gente não tiver equilíbrio emocional, a gente também é assim, porque ser humano é assim. Pessoas são assim. E aí viram aquele homem com um sorriso no rosto. Viram aquele homem talvez com alguma coisa que eles queriam, eles juntam, eles batem tanto naquele homem, que ele fica como um semi-morto, caído no chão. E eu não sei se você já passou por uma fase da tua vida que você estava como um semi-morto, mas eu já passei. E é uma fase que ninguém quer ficar perto de você. É uma fase que sacerdotes não querem estar perto de você. Esse aí deve estar amaldiçoado. Eu é que não chego perto. Esse aí deve ter feito por merecer. Eu que não chego perto. E aquele homem estava como um semi-morto, quebrado no chão, arrebentado, roubado. Seu sorriso foi trocado por feridas, por sangue. E por injustiça, porque todo roubo é uma injustiça. Não existe um roubo honesto. Aqueles homens espancaram e roubaram aquele homem. Ele está ali, sem condições físicas, emocionais, sem dinheiro agora, totalmente arrebentado. E a Bíblia diz que desce um sacerdote de Jerusalém, vê aquela cena e passa direto. Desce um levita, vê aquela cena e passa direto. Porque quanto mais... Por que chamou de sacerdote de levita? Por causa dos títulos. Quanto mais título você tem, menos você quer conviver com a dificuldade dos outros. Vou repetir. Quanto mais título você tem, menos você quer conviver com a dificuldade dos outros. Porque você já está ocupado com os seus títulos.
É por isso que melhor do que ter título é ter uma função no reino. Tem muita gente que tem título de apóstolo e não faz nada do que a função apostólica exige. Tem muita gente que tem título de voluntário, mas é só para aparecer na foto, não está lá trabalhando que nem todo mundo. O título te afasta da realidade, a função te aproxima. Então foca na função do título e não no título. O diploma na parede não te faz médico. O diploma na parede não te faz engenheiro que vai construir o próximo prédio. É a função de engenheiro, é a função de médico, é quando você começa a fazer. Assim como o título de pastor não vai te fazer pastor. Assim como um título de empresário não vai te tornar alguém bem-sucedido. Você vai ter que cumprir a função. Então aqueles homens passaram com grandes títulos, viram aquele homem semi-morto e passaram direto. Quantas pessoas na minha ou na sua vida passaram direto diante das nossas dificuldades? Quantas vezes você pediu ajuda para alguém e a porta foi fechada? Quantas vezes você nem pediu ajuda, mas você falou, não é possível que ninguém está vendo que eu estou morrendo. Emocionalmente, espiritualmente, minha família está acabando, ninguém vai me ajudar. E às vezes você é abandonado pelas pessoas que deveriam te proteger. Esse é o que mais dói. O que mais dói é que geralmente as nossas feridas mais profundas vieram por pessoas que jamais poderiam fazer isso. Presta atenção, existe uma diferença muito grande entre o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, que é o que Jesus apontou, as pessoas amam umas às outras. As pessoas perdoam 70 vezes 7. No mundo ideal, as pessoas não julgam para não serem julgadas. Mas no mundo real, que é o que a gente está, às vezes a maior ferida vem da família. Às vezes o teu melhor amigo está te apunhalando pelas costas. O teu pai que deveria te proteger te abandona. O mundo real está diferente do mundo ideal. Eu acredito e tenho esperança no mundo ideal. Eu acredito que nós vamos chegar lá, mas nós precisamos ter ferramentas para lidar com o mundo atual, o mundo real, porque está bem diferente do ideal, sim ou não? E esse homem está caído aqui. Se o mundo ideal já tivesse chegado, qualquer um ia parar, meu Deus, tem um homem arrebentado aqui, vamos ajudar. Mas o mundo real, quanto mais ferido você está, mais longe as pessoas ficam. Hoje eu seleciono muito bem meus amigos. E quando eu chamo alguém de amigo é porque eu considero realmente um amigo. Porque quando eu estava arrebentado, os amigos sumiram. Quando eu saí na revista Veja, eu tinha 350 mil amigos, todo mundo meu amigo. Todo mundo me liga, fala amigão! Todo mundo vira amigo quando você está inteiro. Todo mundo se afasta quando você está destruído. Isso não tem a ver que a pessoa é má. É que o ser humano é assim. Provavelmente eu e você somos assim. A gente vê uma pessoa toda arrebentada, eu não vou meter nesse problema não. Deve ter feito por merecer, gente. Isso aí deve ser um traficante, hein? Está todo arrebentado assim no chão aí de Jerusalém. Ó, isso aí pecou. Isso aí deve ser pecador, rapaz. Eu que não vou me meter no pecado dos outros. Mas a Bíblia diz que do mesmo caminho vinha passando um samaritano. Porque a Bíblia agora não cita título, cita origem. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. A Bíblia fala sobre isso. Aquela conversa em João 4 de Jesus com a mulher samaritana fala: como você fala comigo se os judeus não podem falar com os samaritanos? E um samaritano, ou seja, alguém estrangeiro que não se dava com os judeus, tipo brasileiro e argentino. Você vê o argentino caído no chão e fala assim: é vingança do papai. Papai mandou isso aí. Tu arranja a base bíblica, né? Mas os samaritanos não se dando com os judeus, justamente um samaritano se aproxima. A Bíblia diz que quando ele se aproxima, ele vai ter algo que é a evolução da empatia. A empatia, na ciência, é o poder de se colocar no lugar do outro. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, você é uma pessoa empática. Isso é a inteligência emocional, a neurociência e outras ciências pregam isso. Quanto mais você se coloca no lugar do outro, mais empático, mais empatia você tem. A empatia é um dos 3 pilares da inteligência emocional. Só que aí tem uma palavra na Bíblia que Jesus espalhou essa mensagem
que é a evolução da empatia. A empatia é você se colocar em alguém, mas Jesus pregou a compaixão. Compaixão é você sentir o que o outro está sentindo. É muito mais profundo do que simplesmente se colocar no lugar dela, é sentir o que ela está sentindo. É por isso que o mestre da lei passou direto, o sacerdote, o levita passa direto, mas o samaritano, por chegar perto, porque quanto mais perto você chega de alguém, mais você vê as feridas que essa pessoa tem. Tem várias pessoas que eu admirava de longe. Quando eu comecei a conviver, eu falei, Jesus, me tira daqui, Senhor. Amém? Primeira oportunidade, papai, estou batendo em retirada por aquela porta. Porque quanto mais próximo você chega, mais decepcionado você fica. Né? Tem uma frase de um filósofo brasileiro que diz o seguinte: quão admiráveis são as pessoas que nós não conhecemos bem. Né? Mas aquele homem se atreveu a ver de perto. E quando você vai ver a pessoa de perto, você vê feridas que ao invés de criticar, você fica com vontade de ajudar, por causa da evolução da empatia, que é a compaixão. Essa é a diferença de quem tem Cristo ou não. Não é que com Cristo você não vai passar por dificuldades, é que você vai ter as ferramentas para vencer cada dificuldade da vida, inclusive as mais difíceis, que é lidar com pessoas. Então ele sente compaixão e a Bíblia diz que ele se ajoelha e começa a cuidar daquele homem. Vamos lá, ele pega as feridas, começa a colocar azeite e vinho. Aí ele percebe que as feridas são profundas, ele acaba de cuidar das feridas, pega aquele homem, coloca no seu cavalo ou no seu camelo, a Bíblia fala montaria, e pega e leva para uma hospedaria, leva para um hotel, um homem que ele não conhecia, pega 2 denários, que é mais de 3 meses de salário, paga aquele homem e fala, olha, cuida dele, e se tiver qualquer outra despesa, eu volto e pago. Então um homem parou a sua agenda, quebrou a sua rotina para ajudar um desconhecido. Presta atenção, algumas pessoas feriram, outras foram e curaram. Na vida é assim, algumas pessoas ferem, outras curam. Você não pode desistir das pessoas, porque você não sabe de onde vai vir o quê. E se você desiste das pessoas por causa que te feriu, você perde agora a hora de ser abençoado. Quer ver? Quando alguém fala assim, gente, Deus me deu um carro. Já estou um testemunho desse? Gente, Deus me deu esse carro. Alguém já estou um testemunho desse ou não? Como é que foi? Ele chegou e o carro estava na garagem, um anjo desceu. Desce o anjo, está aqui, seu carro. Quando a gente fala Deus me deu um carro, a gente está falando o quê? Que um ser humano foi usado por Deus para nos abençoar de alguma forma, sim ou não? Então presta atenção, as nossas bênçãos, as nossas alegrias também virão por pessoas. E aquele homem agora está caído, aquele homem está arrebentado, alguém se compadece, pega e começa a curar as feridas dele. E diz assim no final do versículo, acompanha comigo, versículo 36, ora, qual desses 3? Isso Jesus perguntando para o mestre da lei. Qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu entre os ladrões? Então o mestre da lei respondeu, o que mostrou Isso aqui tudo são ferramentas. Então quem é o próximo? Aquele que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e faze tu da mesma forma. Repara então que Jesus, ele desarticula o homem que tentou prová-lo, o homem que estava sarcástico, porque não adianta você dar vazão ao sarcasmo, às provocações, porque só você sai ferido. Porque o sarcástico, o orgulhoso, ele não vai ser ferido, porque ele já está, você não vai conseguir ferir ele mais do que ele está. Pegou ou não? Você não vai machucar mais do que ele já está machucado, então você vai perder, porque quem está inteiro é você. Então Jesus falou, eu não posso perder o tempo do meu propósito na terra com sarcasmo, com orgulho, com confrontação. Então ele usa perguntas e história. Por que Jesus conta, isso aqui é muito forte, por que Jesus conta uma parábola para ele? Por que Jesus vai gastar tempo contando uma parábola para um homem que queria desafiar Jesus? Porque quando você conta uma história, por exemplo, eu quero te corrigir, mas eu não tenho intimidade com você.
eu não sou uma autoridade na sua vida, e se eu for te corrigir, você vai falar, quem é o Tiago para me corrigir? Com o ombrinho aqui, ó. Que aí você já vê que o negócio está sério. Quem é o Tiago para me corrigir? Sempre quando você vai falar com uma pessoa de coração fechado, se você for direto, a pessoa vai bloquear contigo e acabou. Você lembra quando Davi caiu com Batseba? E aí Deus chega para Natan e fala assim, Natan, que era o profeta de Davi, vai lá e fala para Davi que ele cometeu o pecado e que ele vai pagar o preço por isso. Aí Natan, meu Deus do céu. Davi é homem sanguinário, com espada na mão, mata mulher e criancinha quando entra em aldeia, e eu vou dar notícia que ele está em pecado e vai cair? Aí Natan chega diante de Davi com sabedoria, outra ferramenta para lidar com pessoas. Sabedoria. Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem em Jerusalém, muito rico, com muitas ovelhas. E o seu vizinho era pobre e só tinha uma ovelhinha. Esse homem rico foi receber amigos em casa. Foi lá, pegou a única ovelhinha do pobre e matou para poder dar para de comer para os visitantes. Você acredita nisso, Davi? Não é possível que o homem fez isso. O homem cheio de ovelha pegou a única que o pobre tinha. Pegou, rapaz. Que absurdo. Aí Natan fala assim, Davi, o que você acha que a gente tem que fazer com esse homem? Esse homem tem que morrer. A gente tem que matar esse homem. E Natan falou, então, Davi, é que esse homem é você. Você fez isso quando tocou na mulher de Urias. Aí Davi diz que Davi se arrependeu, se jogou no chão e começou a clamar por misericórdia. É outra ferramenta para lidar com pessoas. Então, a sabedoria levou Davi a entender a história e pedir por misericórdia. Porque quando você conta a história, você não está desafiando a pessoa, você não está acusando a pessoa, você está fazendo a pessoa se enxergar dentro da história. É muita sabedoria de Jesus. Então ele falou assim, em vez de eu dar uma resposta para esse mestre na lei, que ele vai ficar ainda mais contra mim, eu vou contar uma história para ele. Ele contou a história do bom samaritano. E ele falou, você entendeu isso aqui? Eu, cara, entendi. O próximo é aquele que ajuda quem está caído. Ajuda quem está lá do outro lado do mundo? Não. Quem está caído no mesmo caminho. Como é que você identifica as pessoas que Deus colocou para você ajudar? Se ela está caída no mesmo caminho que você. Você não precisa desviar a sua rota para ajudar o próximo. Você continua cumprindo o seu propósito. Você continua a sua vida. No caminho, vão ter pessoas precisando. Mas no caminho, também vão ter assaltantes querendo roubar o teu sorriso, a tua alegria, a tua riqueza. É por isso que você vai precisar do Espírito Santo de Deus para começar a lidar com as pessoas que às vezes estão dentro da sua casa. Porque às vezes esses assaltantes não estão num caminho lá fora, estão na casa aqui dentro. Existem os ladrões de alegria, os sequestradores de felicidade, aqueles que insistem em assaltar a sua paz. São pessoas que sempre têm uma palavra para te machucar, para te ferir, para te desacreditar. É quando você compra aquele carro, né, bonito, chega na vizinhança, o vizinho debruça e fala, rapaz, que carrão, hein? Acabei de comprar. Ele falou, pena que nessa cor é muito difícil de vender. No dia que você compra, já vem um ladrão de felicidade e fala, me dá essa felicidade aqui. Me dá esse sorriso aqui. Me dá essa paz que você tem aqui. A culpa é de quem tentou roubar ou quem se deixou ser roubado. Nós diariamente nos deixamos ser roubados. Quando a gente olha a rede social e fala, isso aqui, ó, deve ser para mim essa indireta. Tem gente que está tão ferido que pega o celular e vai no Facebook do desconhecido e fala, vamos ver o que ele está falando de mim. A pessoa nem te conhece, fala, isso aqui é para mim, ó. Porque tem gente que quer se ferir mais do que já está. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí Deus vem, nos ensina através da parábola do bom samaritano, que algumas pessoas vão nos ferir sim. Você precisa estar preparado para isso, porque nunca vai parar. Mas outras vão curar.
O veneno mais poderoso do mundo está aqui, ó. Vamos supor que aqui dentro dessa caneca tivesse o veneno mais poderoso do mundo. Eu posso estar aqui, ó, a 5 centímetros de distância. Ele não tem efeito nenhum sobre mim, a não ser que eu decida pegar e beber. Se eu beber, morri. Mas se só botaram para mim beber, não me mata. O que isso quer dizer? Que palavras são venenos. Mas elas só te destroem e te matam se você beber. Se entrar por aqui e sair por aqui, não tem efeito nenhum sobre você. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim: rapaz, desista, rapaz, você não sabe pregar não. Ah, para, rapaz, você não tem não sei o quê. Ah, se eu fosse escutar todas as pessoas, eu lembro quando escrevi meu primeiro livro e estava ainda em papel e eu mostrei para um líder. Falei: eu estou escrevendo um livro. Ele falou assim: olha, cara, pelo que eu li não vai dar certo não. Eu falei: glória a Deus, hein? Palavra de ânimo. Você entendeu isso? Se você beber as palavras, vira veneno. Se você ficar procurando por isso, vira veneno. E aí você pode ser o que está jogado no chão destruído, ao invés de ser o que está caminhando, ajudando. Nessa história do bom samaritano, você precisa encontrar quem é você. Você faz parte do grupo de assaltantes, que está sempre roubando algo de alguém, roubando a alegria, roubando a paz. Já viu o cara que sempre é o da má notícia? Rapaz, você soube? Rapaz, tá terrível. Gente, ó, esses dias parou um cara do meu lado e falou assim: eu estou fazendo uma aquisição de uma coisa, aí o cara parou do meu lado e falou assim: você sabe que não é o momento, né, Tiago? Eu falei: por quê? Rapaz, o dólar está altíssimo. Olha, você vai tomar um prejuízo. Eu falei: é mesmo, irmão? O irmão é consultor financeiro? Não, é só o que eu estou vendo de fora. Eu falei: então deixa eu só entender aqui, irmão. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho consultor financeiro, eu tenho pai e tenho mãe, eu tenho pastor, eu sou um pouquinho inteligente, o amado não me conhece e está falando que toda a minha vida vai dar errado porque eu vou fazer isso aqui? Não, mas eu só estou dando uma opinião de fora, tá, varão? Eu falei: entendi. Tem gente que assumiu a profissão de assaltante de alegria. Ele assumiu essa posição. Eu sou um sequestrador de paz. Se eu ver alguém em paz, eu vou lá roubar essa paz. Se eu ver alguém sorrindo, eu vou lá roubar esse sorriso. Então, nesse cenário aqui do bom samaritano, existem as pessoas que querem estar no bando que assalta. Existem outras pessoas que são como os sacerdotes e os levitas que passaram ali. Eu tenho título, eu tenho minha posição, não me misturo com a gentalha. Existem pessoas que são os que estão caídos, precisando de ajuda. Existem pessoas que são os da hospedaria, que recebem quem está precisando de ajuda. E existe o samaritano, que é quem para toda a sua agenda, todo o seu cronograma, para ajudar quem está pior do que ele. Nessa história você vai precisar decidir quem é você, porque na vida nós assumimos vários papéis. É como se fosse um filme. E são vários ao mesmo tempo. Quer ver? Quem aqui tem o seu próprio negócio? Levanta a mão. Você tem o seu negócio. Você tem o seu próprio negócio. Então você tem um papel de empresário. Você é casado? Então você tem um papel também de marido. Você é pai? Então você também tem um papel de pai. Você serve na igreja de alguma forma? Então você também tem um papel de servo. Só que ele tem 4 papéis diferentes, roteiros diferentes, scripts diferentes para cada papel para representar. Porque o empresário não faz a mesma coisa que o pai faz, o pai não faz a mesma coisa que o marido faz, e o marido não faz o que o servo na igreja faz. Quem está pegando isso? Viver é muito difícil. E no meio de todos esses papéis, pessoas diferentes convivem contigo. As pessoas que convivem no teu modelo empresarial não são as que convivem dentro da tua casa, no casamento, na criação de filhos. Então, olha só, você precisa ter múltiplas habilidades para lidar com pessoas. Tiago, como é que eu vou fazer isso? Eu encerro com isso aqui. Você vai fazer isso pedindo ajuda ao Espírito Santo, que a gente costuma não valorizar. Você pode até falar que valoriza. Ah, eu valorizo o Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você visse um anjo nessa madrugada, um anjo aparecesse para você, entrou no seu quarto. Imagina, vê tudo branco, vê um anjo. Se você ver um anjo, fala a verdade, um anjo de verdade, tá? Não é coisa da sua cabeça não. Uma experiência com Deus, um anjo veio no seu quarto. O que você vai fazer? Você vai falar: Deus, eu preciso de ajuda. Você vai orar. Você vai pedir 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 ajuda. Você vai orar.
O que você vai fazer depois dessa experiência? Irmão, você vai sair contando para todo mundo, você vai escrever um livro, o dia que eu vi um anjo. Angels, eu vi alguns subtítulos. Você vai botar testemunho no YouTube, você vai falar, pastor André, Cássio, deixa eu dar o testemunho na igreja. Gente, foi lindo, ele era forte, gente, ele malhava, ele era... Você dá testemunho na igreja, você faz um escarcéu se vê um anjo. Mas sabe por quê? Porque a gente valoriza mais o que está fora do que está dentro. Porque o Espírito Santo está dentro de você falando todo dia, você não dá testemunho. O Espírito Santo está dentro de você te dando informação todo dia e você não escreve livro. Deus te trouxe até aqui porque a primeira grande ferramenta de transformação para a gente começar a aprender a lidar com pessoas vai ser ter uma comunhão maior com o Espírito Santo. Ele te ensina o que vale a pena e o que não vale. Ele te ensina a misericórdia. Ele te ensina a hora de ficar calado. Muitas pessoas me açoitaram no passado. Se eu tivesse aberto a boca, hoje eu não podia estar no altar. Porque todas essas, ou a maioria dessas pessoas, hoje fazem parte da minha convivência. Você nunca sabe quem Deus vai usar para promover seu futuro. E quando eu olho para a parábola do bom samaritano, eu decidi ou ser o homem que levanta ele do chão, ou ser o da hospedaria que recebe para cuidar. Eu não quero estar no grupo de assaltantes da paz, de ladrões de alegria. Eu não quero estar no grupo dos indiferentes que passa a ver os problemas e finge que não acontece. Existem problemas que você realmente não pode se meter, tá? Existem problemas que realmente... Por exemplo, tem pessoas que estão passando dificuldade financeira porque Deus está tratando com ela. Você vai lá dar uma oferta para ela, vai se meter na briga dela lá, vai entrar no rolo que não tinha nada a ver contigo. Daqui a pouco você que está perdendo também. Por isso que você precisa do Espírito Santo para saber onde ir e onde não ir. Quem ajudar e quem você agora, por enquanto, tem que manter distância. É por isso que você precisa do Espírito Santo para te ensinar a misericórdia e a compaixão, que é a habilidade de sentir o que o outro está sentindo. Alguns anos atrás, quando Deus começou a me falar sobre isso, Ele falou, vou colocar pessoas muito difíceis para você conviver. Eu falei, meu Deus. Porque você só vai ser bom quando treina com o mais difícil. Por isso que o policial do BOPE é o melhor policial tecnicamente, porque ele treinou o mais difícil. Então quando você fala, Deus me dá paciência, Ele vai botar um monte de gente chata do teu lado. Porque a paciência não cai do céu, é treinamento com gente chata. Você entendeu agora, né? Tem gente catucando o marido e fala, viu, homem? Agora eu entendi. É assim que Deus trabalha. E aí Deus começou a botar um monte de pessoas difíceis. E tinha uma pessoa na minha equipe que era uma pessoa que estava começando um ministério e queria servir com a gente na casa de destino. Eu falei, não, pode servir. E ele foi em alguns lugares com a gente. Em todos os lugares, ele queria ser servido. Um ministério muito pequenininho, começando a vida. E eu comecei, quando eu percebi que ele queria ser servido, eu comecei a servi-lo. Mas não porque eu sou humilde, porque eu queria constrangê-lo. Comecei a pegar a mala dele. Comecei a falar, você quer uma água? Ele, quero. Ia lá, pegava água para ele. Depois de alguns dias, ele começou a perceber, peraí, tem alguma coisa que não está certa nisso aqui. Porque quem lidera tem que liderar pelo exemplo. Até a pessoa ficar constrangida a entender onde ela está errando. Eu nunca falei para ele, rapaz, você só quer ser servido, rapaz? Tu não entendeu nada não, rapaz? Eu sou do Rio, hein? Sou perigoso. Mas ao invés disso, eu comecei a fazer o que eu esperava dele, para que ele entendesse. Demorou um pouco, mas ele entendeu. A parábola do samaritano é Jesus falando, é assim que se faz. A parábola do bom samaritano é uma demonstração de como se lida com gente. Desde a afronta do doutor da lei, que Jesus não entra na briga, até a ajuda que se dá para quem está caído. Quantas guerras você entrou porque aceitou a afronta?
Esses dias meu escritório me ligou e falou assim: Tiago, nós vamos processar a empresa tal. Os advogados estão reunidos, está te mandando a minuta da extrajudicial, você só dá o ok. A gente está entrando com força total em cima deles por causa disso. Uma falha que uma empresa cometeu com a gente, muito séria, na nossa última conferência. Peguei, li a minuta, passei por um outro advogado amigo meu, falei assim: é certo de ganhar? Ele falou assim: 100%. É 100%, pode mandar brasa. Aí eu fui só antes daquela orada ao Espírito Santo. Senhor, já estou mandando aqui, ó, vai entrar um dinheirinho, graças a Deus, Senhor, tu sabe que a gente está precisando muito. O Espírito Santo falou assim: olha, você vai ganhar, mas vai perder. O dinheiro vai entrar, a sua paz que vai embora. Você já parou para pensar, às vezes você vai ter que ir no Brasil para assistir a audiência, os outros colocando o dedo na sua cara e eles recorrendo, e quantos meses ou anos isso vai demorar? Não é melhor você me pedir para abrir uma outra porta financeira para você, ao invés de entrar numa luta que não é sua? Não faça nada sem consultar o Espírito Santo. Ele te ensina como lidar com as pessoas, até com as mais difíceis. Ele te ensina a entrar em guerras e sair de outras. O Espírito Santo é o maior presente que Deus deixou com a gente. Jesus falou: eu vou. O homem que nos ensinou a parábola do samaritano fala assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que vai guiá-los por todas as coisas que ainda vão acontecer, que vai lembrar vocês de tudo que eu tenho ensinado. O Espírito Santo cumpre essa função. Que se teu pai falhou contigo, o Espírito Santo não falha. Se o professor da tua universidade falhou e não te ensinou como fazer, o Espírito Santo não falha como professor. E não importa quem errou contigo, o Espírito Santo vai substituir de uma forma muito mais linda qualquer um que tenha falhado contigo e não te ensinado o que você deveria aprender. As pessoas vão continuar aí fora te ferindo. Os ladrões de paz e de alegria estão lá fora. Estão lá no teu trabalho, estão lá na tua rua, eles vão continuar perturbando. Você que nunca mais vai beber desse veneno. É você que nunca mais vai se enfraquecer pelos que os outros dizem. É você que vai começar a se mover pela voz que está dentro de você e não pelos argumentos que estão fora. É você que vai mudar completamente a sua forma de enxergar pessoas hoje. Você quer se decepcionar menos com pessoas? Coloque menos expectativas nela. Você começa uma amizade hoje e fala: meu Deus, é meu melhor amigo, gente muito boa. O dia que ele não te liga, na outra semana você fala: gente, traidor, é um homem estranho, a gente saiu para comer pizza, rima, e agora não está nem lembrando de mim. Você que colocou muita expectativa, ele não te prometeu amor eterno. Pessoas são assim. Hoje riem para você, saem para comer, amanhã esquece que você existe. Você que colocou expectativa na pessoa errada. Só existe um que a gente pode colocar toda a nossa expectativa. Só um. Todos os outros podem falhar conosco. Eu quero chamar aqui na frente somente as pessoas. Somente essas pessoas. Não é uma oração de bênção, não é uma oração de avivamento, é uma oração somente as pessoas. Que durante a ministração da palavra, o Espírito Santo te tocou, você sentiu algo diferente, você chegou a arrepiar e falou assim: isso aqui é para mim, agora eu estou entendendo. Pessoas que falam assim: ainda bem que eu vim agora de manhã, que isso aqui, eu precisava de receber essa instrução. Somente você, que o Espírito Santo tocou durante a ministração da palavra, corre aqui no altar, porque eu preciso liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Porque a partir de hoje o Espírito Santo vai te guiar a como lidar com pessoas. Se você está na classe dos ladrões de alegria, porque às vezes a gente fala: o fulano me perturba, mas para pensar, você também perturba alguém? Às vezes você fala: Cicrano é mó invejoso, mas você também não inveja alguém? Começa a se colocar agora no lugar das pessoas que são difíceis para você ver se nesse teatro da vida você não precisa mudar de papel. Às vezes você precisa sair da roda dos salteadores, dos ladrões de alegria, de paz e de felicidade e partir para a posição do homem que ajuda quem está caído. Eu não sei se aquele homem que parou e gastou os seus denários para internar o ferido ganhou dinheiro por causa disso. Mas ele entrou na história por causa disso. 2000 anos se passaram. E a gente está falando de uma história que foi contada sobre ele.
Existem coisas que aparentemente você está perdendo, mas está colocando o seu nome na história. Na história de muita gente, inclusive. Daqui a um tempo, muita gente vai lembrar de você pelo que você fez, pela mão que você estendeu, pela rotina que você quebrou para poder ir lá e fazer algo por alguém. E não pense que porque você está ajudando alguém, outras não vão te ferir. Vão continuar te ferindo. É você que não vai permitir mais a ferida continuar dentro de você. Os seres humanos vão continuar sendo seres humanos. A gente que está mudando hoje. É a gente que está se blindando hoje. É a gente que está mudando, se transformando hoje. As pessoas vão continuar errando com a gente. O cenário do bom samaritano vai continuar sendo realidade. Sempre vai ter o grupo de quem rouba a paz, de quem rouba sorriso. Sempre vai ter o grupo de quem é indiferente. É nós que vamos mudar o nosso papel nesse cenário hoje. Não são as pessoas, somos nós. E eu quero profetizar nessa manhã que você vai sair daqui com todas as feridas fechadas. As pessoas que te feriram, que te machucaram, que mudaram o teu comportamento. Hoje você tem um comportamento alterado por causa dessas pessoas. Deus vai colocar tudo em ordem nas tuas emoções. O Espírito Santo vai ser teu melhor amigo, teu condutor, que vai te levar a toda a verdade, que vai iluminar os teus próximos passos. Abre o teu coração, porque está chegando o melhor tempo da tua vida. Não porque tem um pastor orando por você, mas porque você decidiu assumir um outro papel a partir de hoje. É porque você está mudando a partir de hoje. As bênçãos do Senhor serão liberadas sobre a tua família, tua casa, sobre a tua caminhada nessa terra. Tudo vai começar a se transformar. Tudo vai começar a se transformar. Os resultados vão começar a chegar na tua vida a partir de agora. Resultados vão começar a chegar no teu ministério a partir de agora. Tem gente que saiu da igreja porque o irmão não olhou para você. Tem gente que saiu da igreja porque o voluntário não te cumprimentou como você esperava. Enquanto a tua expectativa estiver em pessoas, a igreja nunca vai servir para você. Coloca toda a tua expectativa no Espírito Santo nessa manhã. Vai orando, porque tem algo de Deus para a tua vida nessa manhã. Nós declaramos em nome de Jesus um novo tempo, uma nova estação. Blindagem na vida emocional e espiritual. E que o Espírito Santo, o Consolador, comece a fazer a boa obra agora, em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus Cristo.